Esta é a história do rei mais poderoso e implacável de um mundo distópico. Reencarnado num mundo medieval Isekai. Ao abrir os olhos como um recém-nascido, encontra a mãe e o pai a olhar para ele com amor e alegria. O comentário dos pais sobre como o seu filho recém-nascido tem características faciais semelhantes às suas. E estão muito felizes com a chegada do mais novo membro da família. O pai, Reynolds, dá ao seu filho o nome de Arthur e quer imediatamente que Arthur o trate por Papa. No entanto, a mãe, Alice, acha que Arthur é demasiado novo para isso. Enquanto os dois jovens pais brincam com o seu novo filho, Arthur questiona-se sobre quem são estas duas pessoas e por que razão estão a afirmar ser os seus pais, se eles são realmente quem dizem ser. Isso significaria que ele morreu de alguma forma no seu vida anterior e renasceu com as suas memórias intactas. Arthur olha para o céu estrelado, não acreditando que depois das suas inúmeras vitórias e dominação mundial tenha sido reduzido pelo deuses para uma criança impotente. Está envergonhado, para dizer o mínimo, e pelo facto de ter de ir através do processo de arrotar está a causar-lhe constrangimento indireto. Arthur não odeia o seu vida atual, pois os seus pais estão a cuidar bem dele, mas ele continua descontente. Não quer usar fraldas e também tem uma sensação constante de medo de que alguém o possa magoar. Tudo o que ele pode fazer para manter a guarda alta é cerrar o punho. O pai de Arthur percebe isso e aproveita a oportunidade para colocar o dedo debaixo da mão de Arthur para mostrar à mulher o quanto o filho deles ama-o. Arthur esforça-se para se mexer e, ao pressionar com demasiada força, defeca. E agora a mãe tem de ser quem o limpa. O embaraço quase faz Arthur querer chorar. Ele quer que este sonho bizarro acabe, mas infelizmente, esta é a dura realidade que tem de enfrentar a partir de agora. Deixando isso de lado, Arthur testemunha algo ainda mais estranho. O pai dele é capaz de lançar magia e usá-lo para aumentar a sua força. A sua mãe também possui magia e utiliza-a para curar o seu pai, fazendo Arthur questionar-se como funciona a magia, porque é um poder com o qual ele não estava familiarizado na sua vida passada. É genuinamente fascinado por magia e quer ver mais. Para isso, percebe que precisa de crescer primeiro. Entretanto, o seu pai entra na floresta e subjuga uma besta usando a sua magia de fortalecimento. Logo de seguida, o seu grupo de amigos visita-o para passear. Deixe-me dizer-lhe, todos eles vão desempenhar um papel importante na história posterior. Voltando a Arthur, uma vez que não tem mais nada para fazer, examina o ambiente e absorve o máximo de conhecimento possível. Porque universalmente, conhecimento é poder. Reynolds regressa a casa após a sessão de caça e Arthur, ferrugem, ainda se sente feliz porque consegue ter momentos saudáveis e inestimáveis com os seus pais. Na sua vida anterior, Arthur nem sequer teve a liberdade de dormir em paz porque os seus inimigos tentavam assassiná-lo todas as noites. Agora que está finalmente a experimentar a paz, ele torna-se habituado à sua nova vida. Ao fim de dias, semanas e talvez meses, aprende a gatinhar e rapidamente dirige-se ao espelho para ver como está. Depois de me habituar a gatinhar e a ganhar bom controle sobre os seus membros, Arthur sai furtivamente da cama sempre que os pais não estão por perto e vai até à biblioteca. Aí pega num livro, querendo aprender mais sobre este mundo. E descobre que o continente em que nasceu se chama Dicatin. A Dicatina contém 3 reinos: o reino Darv, onde residem os anões; o reino Unuir, onde os elfos governam nas profundezas; uma floresta e, por fim, o reino Sapien, onde vivem humanos, incluindo Arthur. Nação de Arthur. É uma monarquia, mas o trono é herdado. Ao contrário do seu mundo anterior, onde qualquer pessoa podia desfrutar do trono matando o rei anterior. Depois de reunir informações básicas sobre este mundo, Arthur procura um livro sobre magia e, de uma forma muito gira, apanha-o da prateleira.
Depois de pegar no livro da estante, Arthur começa a recordar o quão mais desenvolvido seu. A vida anterior foi comparada a esta. O livro que tirou da estante era para o fazer. Entenda por que razão isso acontece. Pretende estudar magia, a que as pessoas deste mundo chamam para como humana. Este só pode ser transmitido de geração em geração e pode ser visto em apenas uma em cada 100 pessoas. Além disso, existem apenas 2 formas de mana no mundo. E estão a aumentar, o que envolve melhorar as habilidades do corpo com mana e conjuração. Que envolve desenhar mana e controlá-lo da forma que o conjurador desejar. Enquanto lia isso, ele recorda-se das capacidades da mãe antes, o que prova claramente que ela é uma conjurador, embora cada pessoa que possua mana tenha um núcleo de mana que a maioria dos conjuradores utiliza no início da puberdade. Quando o fazem bem e dominam, podem agora tornar-se magos. Depois de ler isto, Arthur acredita que é semelhante ao conceito de Kai, com o qual está muito familiarizado. No entanto, mostra-se cético sobre se esse conhecimento lhe serviria de arma. Aspectos de a vida de Arthur e está muito satisfeito com o quanto ele está a melhorar neste mundo. No entanto, ela é incomodado pelo facto de ele nunca lhes ter sorrido. Com o que eu pensava, isso deixa-a triste. Espreita pela janela e encontra o marido dela, Ray, a ensinar Arthur a usar uma espada. Ele é tão feliz por informar Alice sobre o progresso de Arthur, mas ficou chateada com ele por ensinar os seus filhos. Filho, uma capacidade muito prejudicial. Desculpa, pá, as mulheres são difíceis de entender. Ela acredita que ele é muito novo para aprender a usar uma espada e repreende o marido em voz alta. Por outro lado, Arthur observa-os de perto e utiliza-os como estrutura para compreender a estrutura do casamento, embora seja começando a acreditar que o mundo em que vivem pode ser governado por mulheres. Mais tarde, nesse dia, Alice leva Arthur ao mercado e este fica encantado com tudo que vê. Cada item que ele coloca. Os seus olhos parecem uma lição para ele aprender. Agora compreende porque é que os bebés olham ao redor como conhecem o lugar, especialmente itens que não existiam no seu mundo anterior. Ele até conseguiu observar magia de perto, o que achou muito útil. No caminho de regresso, vai adormecendo aos poucos. Mas antes disso, pense no quão prestável a sua família tem sido para ele. Chegam finalmente a casa e Alice leva-o para o seu quarto. No caminho, ela fala sobre o quão feliz fica sempre que ele se afasta dela. Cama para ler e como fica curioso sempre que estão no mercado. Ela acredita que ele conseguiu qualidades do seu pai, Ray. Tal como ele, ela chega à conclusão de que ele pode acabar fugindo para ver o mundo, mas espera poder viver uma vida mais pacífica. Naquela noite, Arthur observa o pai a fazer magia e fica emocionado ao pensar em ter alguém com quem pudesse contar. Aprender de perto. Observa o pai levantar algumas pedras do chão e muda de ideias. Antes que ele pudesse ficar extremamente desapontado, Alice recupera. Ela garante-lhe que Ray é apenas a começar e incentiva-o a observar ainda mais atentamente nesse momento. Ray amplifica o seu mágico e acaba por desenvolver algumas habilidades avançadas. Ao vê-lo fazer isso, Arthur percebe imediatamente que o seu pai é um aumentador. Fica entusiasmado para fazer um truque próprio, mas o seu devaneio é interrompido. Curte quando a sua mãe o informa que agora é a sua hora de dormir. Enquanto ela o carrega para o seu quarto, proteger sua esposa e acaba por se magoar. Depois de verificarem que Alice está em segurança, ambos lembre-se que deixaram o Arthur em casa. Apressadamente, correm para dentro da casa e ficam surpreendidos até aos ossos quando encontram Ray a flutuar no ar. Ficam perplexos com a visão disto e não fazer mais nada além de o observar enquanto desce ao chão. Assim que o faz, o telhado começa a cair.
Como era apenas uma criança, Arthur não conseguiu sair do caminho a tempo, mas os seus pais rapidamente protegeu-lo do que poderia ter sido seu reencontro com o submundo. Logo depois, todos eles explodiram em lágrimas, com Arthur a perceber que Alice e Ray fariam tudo o que pudessem para o manter em segurança. Uma sensação de segurança que nunca teve na sua vida passada. Kurt não é um típico protagonista inútil. Ele é muito pior do que isso, pelo menos até descobrir que possui incríveis poderes ocultos. Competências. A história começa numa pequena cidade distante onde um monstro-lobo de classificação S atacou. E os moradores gastaram as suas economias num grupo de aventureiros para salvar os seus inúteis vidas. O grupo é chamado de Presa de Dragão Flamejante, composto por 3 bravos aventureiros. E adivinhaste, o perdedor inútil Kurt, que não tem nada que estar ali. O monstro, claro, ataca primeiro o fraco e afasta Kurt do campo de batalha. Sem mais responsabilidades, os heróis lidam rapidamente com a ameaça e subjugam a besta. Estes 3 heróis competentes são Bandana, o Ranger, Gulnova, o Guerreiro Ardente, e Marlafus, o Curandeiro. Logo após este acontecimento, a equipa passa a ser conhecida como os heróis que travou uma calamidade. Mas o que está um perdedor impotente a fazer numa equipa de heróis? Pode perguntar. Bem, Kurt na verdade lida com o trabalho mais difícil de todos, fazendo as tarefas domésticas dos heróis, enquanto saem para salvar o mundo. Basicamente, é uma dona de casa. Por exemplo, sempre que os heróis não estão satisfeitos com a comida e fazem com que Kurt lhes cozinhe uma refeição melhor. Porém, desta vez, Bandana refere que esta será a última vez que comerão a comida de Kurt, uma vez que o seu líder, Gulnova, decidiu demitir o seu inútil do partido. Aparentemente, ter habilidades culinárias não é suficiente para fazer parte de uma festa respeitável como a deles. E Kurt é tão incompetente que não consegue derrotar nem um slime sozinho. Os heróis têm outras razões pelas quais se querem tornar mais fortes e, para isso, precisam de recrutar um mago, pois não têm um no seu partido. Mas porque as leis deste mundo os impedem de ter mais. Com mais de 4 membros no seu grupo, não tem por uma recepcionista excêntrica que recolhe as suas informações pessoais e, em seguida, gera uma aptidão. Teste para ver o quão forte é e se tem algum talento escondido. Normalmente, a classificação é de SSS para D, mas quando chega o resultado de Kurt, é revelado que obteve uma pontuação G em todas as testes que fez, o que significa que não tem absolutamente nenhuma habilidade de combate. Isto é mais do que embaraçoso. Mas a recepcionista diz a Kurt para não se preocupar. Como ela tem a certeza, existem alguns empregos comerciais que até um falhado como ele é capaz de fazer. Além disso, existem outros testes de aptidão que Kurt pode fazer, como a ferraria ou a alquimia, por isso ela encoraja a tentar essas coisas em vez de desistir. Infelizmente, os técnicos necessários para estes testes estão em recesso, pelo que Kurt terá esperar até à próxima semana para os tomar. Ao saber que o miúdo precisa de dinheiro agora, a recepcionista decide atribuir-lhe alguns trabalhos de construção e envia-o para a cidade vizinha como trabalhador para ajudar a reparar os muros da cidade. Kurt sai imediatamente e encontra-se com o recrutador, que está super desapontado por a estação de trabalho lhe ter enviado uma criança tão desnutrida, mas porque a sua equipa está com poucos jogadores. Não se queixa muito e dá a Kurt a tarefa de fazer cimento no chão e depois arranjar as paredes com ele. Kurt decide investir o seu mana no fortalecimento do cimento, mesmo que o recrutador não tenha referido nada sobre o mesmo, e começa a trabalhar. O recrutador regressa 3 horas depois e fica absolutamente surpreendido ao saber que Kurt reparou 1/3 inteiro do muro ocidental sozinho. Kurt não tinha qualquer equipamento, o que faz o recrutador questionar-se como é que este miúdo fez isso. Kurt explica o processo, mas o recrutador ainda não consegue perceber nada. De qualquer forma, como Kurt é muito bom nisto,
O recrutador decide contratá-lo permanentemente e dá-lhe uma boa quantia de dinheiro como pagamento, dizendo que recebeu um bónus pelo seu desempenho. Isto encoraja Kurt a dar o seu melhor ainda mais. Nos 3 dias seguintes, repara as paredes oeste e norte sozinho. Mas em vez de ficar impressionado, o recrutador fica irritado e despede-o. Ele explica que as reparações nas criança indefesa, mas, ao mesmo tempo, não tem dinheiro suficiente para contratar um anão musculado. Com opções limitadas, ela decide contratar Kurt. Quando Kurt sai com Alicia, a recepcionista verifica e descobre que Kurt recebeu umas incríveis 200 moedas de ouro do recrutador da construção civil, deixando-a imaginar como isso é possível. Perdendo o equilíbrio, ela tropeça numa pilha de sacos de areia, utilizado para medir quanto mana uma pessoa possui. O seu associado explica que quanto mais mana uma pessoa tem, mais pesadas se tornam estas sacolas, mas o problema é que nunca ninguém foi capaz o suficiente para ativá-los, então ela considera-os inúteis e diz à recepcionista para os mover para fora. Quando a recepcionista tenta pegar num dos sacos, percebe que ficou mais pesado. Lembrando que Kurt já tinha levantado um destes antes, ela percebe que ele possui uma boa quantidade de mana, talvez seja muita. Entretanto, muito tempo passa enquanto Kurt e a sua patroa, Alicia, viajar para as montanhas. Enquanto o sol se põe, Alicia leva Kurt para o seu acampamento. Só existe uma tenda. Então diz a Kurt para partilhar isso com ela durante a noite. Mas Kurt recusa, dizendo que se sentirá desconfortável ficar com uma rapariga bonita como ela durante muito tempo. Ele até menciona subtilmente que nunca viu alguém tão bonita como ela, mesmo depois de viajar pelo mundo, fazendo-a curar como um tomate. Ela supõe que ele esteja apenas a tentar bajulá-la, uma vez que ela não se considera bonita. Mudando de assunto, ela dá-lhe uma batata cozida para o jantar. Kurt está surpreendentemente feliz. Há muito tempo que ninguém cozinha para ele, nem que seja apenas uma batata cozida. Comem juntos, e Kurt fica ainda mais feliz por ser tratado como um igual, tal como os seus antigos membros do partido. Nunca comia com ele. Gosta bastante da comida de Alicia e oferece-lhe vários elogios. Imagino que isso tenha a ver com o que vai acontecer momentos depois dentro da tenda. Mais tarde, nessa noite, Kurt tenta todos os métodos conhecidos pela humanidade para dormir, mas não consegue dormir de forma alguma. Pergunta-se se Alicia também está acordada, por isso vira-se apenas para descobrir que ela está rápida para dormir, com o seu tesouro deixado aberto. Kurt fica chocado com a visão e quase grita alto, antes de conseguir controlar as suas dormindo, apercebendo-se que ele esteve lá fora, na natureza, a noite toda. Ela repara no seu manto caído perto com um botão partido que foi agora reparado, fazendo-a questionar-se se contratou a pessoa errada para este trabalho, porque parece demasiado cobarde para trabalhar como mineiro. De qualquer forma, ela acorda-o, dizendo-lhe para se preparar, pois iriam aventurar-se novamente nas montanhas. Ela também refere que precisam de minerar o suficiente para ganhar pelo menos 10 de ouro antes dos fins de semana. Kurt pergunta-lhe se já decidiu onde vão escavar, e ela responde que ainda não decidiu, mas preferiria um local próximo do acampamento. Kurt não acha que escavar ao acaso seja uma boa ideia, uma vez que as probabilidades de encontrar minérios raros ou qualquer minério são extremamente baixas. Parece que a Alicia tem. Obteve o seu conhecimento de mineração a jogar Minecraft e não sabe como as coisas funcionam na vida real. Mundo. Assim, Kurt educa-a e assume então a responsabilidade de encontrar um local adequado. Depois, vasculhando a área, Kurt encontra uma pedreira e começa a escavar. Em poucos minutos, descobre uma rocha que afirma conter minérios. Parte usando o lado oposto de um martelo, revelando vários cristais de pedras preciosas no seu interior. Cada um destes cristais pode ser facilmente vendido por cerca de 3 moedas de ouro. E como já são mais de 4 aqui, significa que a Alicia já atingiu os seus 10 de ouro.
Objetivo para a semana, mas nunca se deve rejeitar a sorte quando esta bate à porta, por isso Alicia diz a Kurt para. Continua a cavar. Passam apenas algumas horas até que Kurt extraia cada pedra preciosa da pedreira. Alicia sugere que as vendam todas, mas Kurt discorda, dizendo-lhe que estas pedras preciosas são muito mais pequenos do que os primeiros cristais que extraiu. Ele acredita que seria melhor virar-se os mais pequenos em cristais mágicos. Tanto quanto Alicia sabe, existem menos de 10 artesãos mágicos por todo o reino capaz de fabricar cristais mágicos, e até o mais pequeno deles leva mais de 1 hora para o fazer. Mas Kurt fala imediatamente, deixando Alicia boquiaberta. Ela aponta, contando isto a Kurt, mas sem suspeitar que ele tem algum talento especial. Ele assume que os artesãos mágicos usam alguma técnica divina para criar cristais mágicos. Alicia percebe que não estão na mesma página. Tudo, mas ela não se preocupa em educar o óbvio idiota e apenas o deixa trabalhar pacificamente durante o resto do dia. À noite, Alicia decide regressar à cidade para negociar materiais recolhidos por Kurt. Enquanto Kurt sugere ficar no acampamento, pois quer lidar com algumas tarefas domésticas. Mais tarde, na cidade, Alicia é interrogada pelos cavaleiros porque não tem nenhum documento verificado que comprove de onde tirou os cristais mágicos, o que a faz parecer suspeita. Não querendo dedurar Kurt, Alicia joga a sua carta escondida, mostrando um emblema ao cavaleiro, revelando que é uma aventureira que serve diretamente a família real quando na realidade ela costumava servir sob o comando deles. De qualquer modo, ela usa este privilégio para convencer o cavaleiro a deixar usar um portão de teletransporte, pois quer visitar a capital real com urgência. Ao chegar, Alicia visita uma loja para vender os cristais mágicos e descobre junto do lojista que estes têm 10 vezes a quantidade normal de mana imbuída neles, fazendo com que cada um valha 10 de ouro. No total, Alicia ganha 500 de ouro por os vender todos. Antes de sair, o lojista aconselha a não vender isso em mais lado nenhum, pois outros podem enganá-la.